Oi, gente, bom dia! Vamos falar sobre medo. Medo de costurar, medo de aprender a costurar, né? Muitas vezes, que impede vocês de costurar. Vamos falar sobre isso? Que é todo dia, gente. Todo dia eu recebo mensagem, direct, dizendo que, eu tenho medo de costurar. E eu fico, meu Deus. O que acontece, gente? A máquina não vai fazer nada com você, não é mesmo? Então, vamos falar sobre isso? Sobre o medo que muitas vezes eu vejo, né, pela mensagem de vocês, que paralisam, né, que não deixam vocês aprenderem a costurar. Algo tão simples que não vai te morder, tá? Eu garanto, gente, eu garanto que a máquina não vai te morder. Você também não vai se cortar com a tesoura, porque você, né, já tem uma habilidade ali, né? Não é possível se você cozinha, ou se você não cozinha, mas você sabe desenhar, você sabe cortar um papel. Relaxa, gente, eu quero entender qual é o medo de vocês, tá? Olha, a frustração de não acertar. Vamos falar sobre isso. Que legal, tô super feliz de estar aqui com vocês. Gente, bom dia, né? Quem tá chegando agora, amém pra quem falou a paz de Deus pra vocês também. Recebam com um amém aí a paz de Deus na vossa casa. E olha só, gente, quero mostrar pra vocês essa camisa. Gente, vocês não fazem... Eu vou fazer uma pergunta, quero ver quem vai acertar, hein? Quantos anos eu tenho essa camisa? Gente, é meu xodó. Essa camisa. Eu não tenho apego a nada, gente. Inclusive, não tenho apego a essa camisa. Mas ela eu não tiro do meu guarda-roupa, gente. Não tiro. Não tiro porque camisa que é atemporal, sabe? Ela tem, né, golinha aqui, botão ouro velho, que apesar dos anos, né, continua aqui, ó, bonitinho, intacto. É de metal. Nossa, um botãozinho muito bom. Olha essa golinha, que fofa, né? Olha a manguinha aqui, gente. Com babadinho. Não fui eu que fiz, foi minha mãe. Ó, a Tati falou 15 anos. 17, quando eu tinha 17. Eu acho que faz mais, gente. Porque com 17 anos, foi quando eu conheci o varão. E eu lembro que antes mesmo, eu já tava usando essa camisa. Então, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Ou seja, fazem 17 anos, a Gisele acertou. E, gente, é sobre isso também, né? É sobre a gente usar uma peça por muito tempo, né? Sem aquela necessidade de, tá na moda, não tá na moda. Como que uma camisa não tá na moda? Camisa é atemporal, né? E se a gente faz com um bom tecido, um bom acabamento, ó, dura muito tempo, gente. Uma viscose, fresquinha, molinha. E minha mãe que fez. Então, eu não dou. Entendeu? É a única peça, eu acho, que eu não dou. Então, vamos lá, gente. Quero saber, já vão comentando aí pra mim. Qual que é o seu medo? O que te paralisa em aprender a costurar, especificamente, tá? Vou pedir também pra vocês enviarem essa live, né? Já envia aí pra alguém. Aqui no lado direito. Eu sou tão ruim de direita e esquerda. Acho que é o direito. Não tem um aviãozinho, uma flechinha? Vocês apertam ali e envia para quem vocês quiserem, tá bom? Pode enviar para quem quer assistir costura, envia para quem não quer também, porque às vezes a gente vai aprender super bem a costurar e nem sabe, não é mesmo? Porque nunca tentou, nunca viu, nunca... Então, vamos lá, ó. A Débora falou que o maior medo é a modelagem, de não ficar boa na cliente e não conseguir fazer os ajustes. A modelagem, gente, é porque não é só a modelagem também, né? É a modelagem, mas também é a posição da modelagem no tecido, né? Tem que estar no fio, né? Ou se é no viés, que esteja no viés, mas tem que estar muito bem posicionada, né? Senão aí não dá ajuste mesmo, né? Tenho medo de cortar. A maioria é o medo de modelagem, né? Então, a modelagem, ela é conhecimento. Depois que eu aprendi a modelar, eu costurava pra mim, mas eu costurava muito mais pros outros. E todo dia tem desafio, gente. Por exemplo, primeiro o vestido de festa que eu fiz, eu não tinha feito pra mim ainda. E eu enfrentei e vamos lá, vamos ver, alguma coisa tem que sair. Só que quando é assim, o que eu faço? O que eu fazia, né? Com o meu próprio tecido.
Porque daí eu sei onde eu comprei, caso dê errado. A pessoa não precisa saber, né? Então, assim, é um processo, né? E pra tudo, gente, o legal da costura, e que eu amo, é que tudo tem solução. Então, assim, a primeira trava que vocês têm que abrir é a da solução. Tudo tem solução, tá? Então, se o problema é modelar, vamos comprar um pouco mais de tecido, né? Porque daí se sobrar não tem problema, guarda. Você usa para outras coisas. O medo é estragar tecido, né? Mas não, você não tá costurando para fora. O medo é, né? Tô com medo de estragar meu tecido. Compra retalho. No Shopee, gente, tem pessoas que vendem retalho de montão, sabe? E é maravilhoso, é muito legal, né? Para quem tá aprendendo e não quer gastar, e tem medo de estragar o tecido. A gente não pode ter medo, né? A gente não pode. O medo não provém de Deus, tá? A gente tem que ter confiança que o Senhor tá nos dando entendimento sobre aquilo que a gente sonha, né? E que é agradável aos olhos dele. Então, o medo não é legal. Porém, todo mundo sente, né? Todo mundo passa por esse processo de medo. E aí, qual que é o que a gente tem que fazer, né? Para não paralisar, o problema é esse, né? Quando o medo te paralisa de realizar um sonho. Mas, se a gente enfrenta o medo, né? Porque a coragem, né? Quando a gente tem coragem de realizar algo, não é a ausência do medo. Não é porque você não tem medo que você tem coragem. Não, a coragem, ela vem apesar do medo. Então, você enfrenta, né? Isso é a verdadeira coragem, né? Então, a gente precisa encontrar coragem para realizar os nossos sonhos. Porque eu fico assim, muito... acho que vocês já até perceberam, às vezes, em caixinha de pergunta, né? As pessoas colocam, meu sonho é aprender a costurar, mas eu tenho medo. Ou então, às vezes, nem colocam, só falam, meu sonho é aprender a costurar. Se é o seu sonho, gente, vamos em frente, né? Vamos realizar esse sonho. Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu ainda não realizei, tá? Não realizei. E é uma mistura de sonho com medo. Mas eu quero realizar um dia. E aí, quando eu realizar, eu tenho certeza que vocês vão vibrar junto comigo. Eu tenho medo de altura. Tenho, assim, né? Tudo depende, claro, mas depende, assim, da altura, depende de onde eu tô, né? Se eu me sinto insegura naquele lugar de altura, né? Mas, assim, aqui mesmo em Guararema, tem uma ponte onde você passa por cima do rio e é uma ponte que ela é junto com a linha do trem. A primeira vez que eu passei nessa ponte a pé com as crianças, mas tem a passagem de pedestre, tá, gente? Não é pela linha do trem. Mas aquela ponte é a única, assim, que me deu muito medo. Eu fiquei com muito medo. Só que as pessoas passam ali tranquilas. E eu fiquei com medo, tipo, da altura mesmo. Não é que eu tava insegura ali. Não é que ali não era um lugar seguro. Não, é super seguro. Super, né? Estruturado, enfim. Mas eu tive medo de passar ali, que eu tremia. Isso foi a primeira vez. Na segunda vez, aí eu passei com as crianças assim, né? Segurando as crianças assim, uma na frente, outra atrás. A Madalena era pequena, eu coloquei ela aqui no canguru. Aí vamos que vamos, eu preciso enfrentar. Porque era o caminho mais próximo para chegar ao centro na época. E eu precisava enfrentar isso, gente. Senão eu ia ter que dar uma volta gigantesca para chegar no mesmo lugar, sendo que não era perigoso pra gente. Então, a primeira vez eu passei medo. Real, oficial, de tremer, de suar. Na segunda vez, foi um pouco melhor. Na terceira, eu já tinha me acostumado. Então, não tem jeito, né? A coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é você enfrentar apesar de ter o medo. Então, e aí aos poucos, esse medo vai acabando, né? Então, do que você tem medo, né? Vocês já falaram aí algumas, né? De cortar, a outra tem medo de... Olha só, a Gisele falou aqui que procrastina, né? Porque acaba querendo... Isso é algo mesmo que trava, e essa trava precisa ser aberta, né? Que é a do perfeccionismo. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, pra nós, né? E Deus sabe também que Ele é perfeito. E a gente, tudo que eu vejo, criado por Deus, é perfeito, não é? A gente vê a quantidade de frutas que a gente tem pra comer.
Olha quanta criatividade. Cada fruta tem o seu sabor, cada fruta tem a sua cor, a sua característica, né, de vermelhinha ou laranja. E a gente nem conhece todas as frutas, porque tem frutas que já desapareceram, já não existem mais. Outro dia eu vi um tomate roxo, gente, de sementes que... sementes, como é que era? Sementes raras, tá? Não era tomate manipulado, feito, não. Tomate roxo, milho roxo. Então, eu tô num grupo, né, onde se fala sobre sementes raras, e eu fico impressionada, porque são coisas naturais. Então, assim, isso que ainda existe, mas e o que não existe que a gente não conheceu? Então, assim, Deus, ele é grandioso, perfeito, criativo, né? Ele é perfeito. Porém, quando ele quando ele criou a Terra, criou o ser humano, o que ele falava? Após as criações, ele fez o homem e ele achou bom. Ele viu que era bom, né? Tá assim, ele viu que era bom. Criou o homem, viu que era bom, né? Fala ali mais algumas palavras e viu que era bom. Então, é isso, gente. A gente não precisa achar perfeito o que a gente faz, né? Basta estar bom. E aí, a perfeição na costura, eu acredito que a gente consegue alcançar, sim. Mas não significa que tudo que você for fazer, né, ao longo dos anos, assim, você, né, tá ali prática já há muitos anos, tudo que você for fazer vai sair perfeito. Não, vai ter erro, né? Mas sim, eu acredito numa peça perfeita, né, em algum momento. Inclusive, uma coisa que eu falei em um dos vídeos anteriores é sobre a peça piloto. Muitas vezes a gente pensa que numa confecção a estilista passa o modelo e aí a modelista vai lá, faz o modelo e costura e, gente, ficou fenomenal, perfeito. Não. A peça piloto é justamente para fazer ajustes, modificações. Às vezes a estilista pensa num tecido e num modelo que não fica tão... Na cabeça ficou legal, mas quando vai pra prática, não ficou tão legal. Às vezes ela colocou uma manga, quer encurtar um pouquinho mais. Então, gente, é natural. Nem quer dizer erro, tá? Nem quer dizer que seja um erro. Mas mudanças. E quem me segue aqui há muitos anos, há muito tempo, sabe, eu coloco tudo aqui, gente. Quando eu erro, quando eu quero mudar algo que eu não gostei muito. Às vezes eu chego na metade da peça, aí eu falo, ai, não sei se eu tô gostando. Mas eu termino. Termino, porque se não gostar, passa pra frente, né? Sempre tem alguém que gosta, sempre tem... Então, assim, às vezes também não é uma questão de ficou feio ou bonito, é uma questão de gosto pessoal, né? Então, a gente precisa entender o medo, né? Se é o medo de se machucar na máquina, hoje em dia, gente, é difícil, sabe? Você furar o dedo na agulha da máquina, porque o calcador, ele já é de uma maneira que te protege de certa forma, né? Principalmente as máquinas domésticas. Então, fica tranquila quanto a isso, sabe? Aos pouquinhos. Tem também umas dicas legais, por exemplo, o pedal da máquina. É bem interessante que ele esteja encostado em algo, sabe? Então, por exemplo, a minha mesa, ela é uma tábua de porta, né? Como eu já falei pra vocês, com 2 cavaletes. Então, no meio desse cavalete é onde eu coloco o pedal, pra ele ter apoio e não ficar bambeando pra lá e pra cá, né? Tipo, dançando, aí meu pé vai pra cá, meu pé vai pra... Não. Então, eu coloco ali. Mas você pode colocar qualquer peso ou calçado ali que possa calçar, de alguma forma, esse pedal, né? Pra te dar mais segurança também. Então, quanto a se machucar na máquina, eu já me machuquei. Já furei minha unha quando era criança. Mas, como eu disse, né? Eram outras máquinas, outro tipo de pedal. Mas hoje em dia, gente, quase impossível. Você vai controlando ali no pé, ó, tá? Fica tranquila, tira isso da sua mente, destrava esse medo e manda embora, tá? Imagina cada medo numa portinha. E você tá agora destravando essa portinha e tirando o medo de se machucar, ok? Alguém aqui tinha o medo de se machucar? Não tem mais, tá? Porque hoje as máquinas, elas têm mais segurança, o calcador mais largo, e a gente apoiando o pedal num lugar certo, vai te dar mais segurança também pra costurar, tá? Vou pedir novamente, gente, podem enviar essa live para quem vocês quiserem, tá? Aí na flechinha ao lado, aperta, vai aparecer uma lista de amigos. Então já envia, tá? Envia, porque quanto mais gente aqui, melhor para interagir comigo, né? Se você se sente grata pelo que eu te ensino aqui, então
me faz sentir gratidão também por estar aqui te ensinando, né? E te ajudando de alguma forma. E eu só vou saber se você me dizer, não é mesmo? Então, vamos lá. Outro medo. Errar, ficar feio, ficar com a costura torta. Tenho outra solução, porque tudo na costura tem solução. E se chama desmanchador. Olha só, desmanchador. Então, se você fez uma costura, não gostou, se você fez a roupa larga, se você apertou um pouquinho, né? Mas tem um espaço ali pra costurar na lateral. Gente, sabe quanto custa essa peça? Eu acho que é R$3, R$4 você compra. Desmanchador de costura. Você vai desmanchar e vai fazer de novo. Tá bom? Então, não ficou legal? Faz de novo. Mas, na live aí, eu acho que foi na primeira live que eu fiz, eu dei a dica pra vocês exercitarem, tá? O ponto, conhecer a máquina, né? Exercitar o ponto dela, a velocidade dela, né? Para que as mãos fiquem ali mais leves, né? As mãos da costureira, ela não pode ser dura, esturricada, puxando o tecido. Não, tem que ser mãos de fada, realmente. Ai, Jane, mas eu sou grossa. Relaxa que você vai dar certo também, tá? Não é que você vai entrar lá assim, não. Aos poucos você vai entendendo qual que é o peso da mão. Então, como que a gente entende isso? É de primeira? Claro que não, né? A gente tem que praticar e existem exercícios para isso. Então, lá na primeira live eu até passei, né, um desenho legal para vocês fazerem ou no papel, ou no TNT, ou direto no tecido. Eu acho mais legal direto no tecido porque a gente já vai também manuseando o tecido, conhecendo, né, as características ali do tecido, né, enfim, o tato, né? Mas, se não tiver tecido em casa, não tem retalho, faz no sulfite, faz no TNT que é baratinho, tá? Não tem problema, beleza? Então, qual que é um outro medo muito comum? E eu acho que esse é um dos que mais trava. Então, peraí, gente, 2 portas destravadas, hein? A de se machucar, tá? Você abriu aí na sua mente a porta de se machucar e liberou, né? Esse medo. Beleza. Vamos abrir o medo agora, a porta de errar, de ficar feio, tá? Destrava aí, fecha os olhos, ó. Destrava, imagina destravando essa porta e saindo esse medo de errar. Porque o medo de errar tem solução. É só desmanchar, né? Então, beleza. Agora, a gente vai entrar no medo, na porta. Gente, eu nem imaginei fazendo desse jeito. Eu só coloquei alguns tópicos aqui, mas tá vindo esse negócio de porta. E eu acho que é muito interessante a gente poder desenhar esse medo, né? Então vamos imaginar agora a porta do medo, do julgamento próprio. Nem tô falando dos outros. Da cobrança, né? De si mesmo. De repente fazer um negócio feio, né? Igual eu falei, errar. Não ser capaz de aprender. Não terminar o curso, não terminar, né, o que você se propôs a fazer. Vamos abrir e vamos tirar esse medo. Porque se é o seu sonho, se é a sua vontade, e a gente sabe muito bem que a costura, ela traz benefícios mentais e físicos, né? Porque a costura, ela te dá satisfação, ela te traz também um sentimento de capacidade. Então, vamos tirar esse medo que é de não se sentir capaz em costurar. Abre aí essa sua portinha. Deixa esse medo sair, tá bom? Vamos lá, outra. Aí tá, tem a nossa cobrança, né? E a gente tem que ter sim um pouco de cobrança, né, gente? Porque se a gente não tiver a própria cobrança, também a gente não anda. Tudo no equilíbrio, tá bom, gente? Então, tem a nossa própria crítica e tem também a crítica dos outros. Que fulano vai achar quando souber que eu tô aprendendo a costurar? Ai, logo eu, tão bruta, tão grossa, mão pesada. Não conta. Que saco, gente. Que saco de achar que tem que contar pra todo mundo o que vocês estão fazendo. Ou qual que é o seu sonho. Não conta. Fica entre você e Deus. Entendeu? Somente quando você estiver costurando bem... Eu tenho uma aluna dessa. Eu tenho uma aluna que falou, Jane, não compartilha minhas coisas, porque eu não quero que ninguém saiba. Falei, tá certa.
tá certa, porque às vezes o medo do julgamento alheio pode nos paralisar também. E por mais que a gente saiba, né, que se dane os outros. É muito fácil falar isso. Muito fácil. Eu não ligo. É muito fácil, mas às vezes a crítica vem de uma pessoa que você considera muito. E aquilo é sim um peso na sua decisão de continuar ou não, de aprender ou não. Então, eu não julgo quem tem medo de crítica alheia. Porque eu mesma, se vir uma crítica da minha mãe ou do meu varão, que são as pessoas mais importantes na minha vida, isso pode sim me paralisar. Então, bico fechadinho, tá? Porque afeta mesmo e eu te entendo. Mas, quietinho, só vai, tá? Ninguém precisa saber. Beleza? Então, já destrava esse medo aí do julgamento ali, porque você não vai contar pra ninguém. Deixa quieto. Se você tem esse medo, né? E aí, mais pra frente, você conta e aí você já vai estar, de cabeça erguida, sabendo um monte de coisas, tá? Então, é isso aí. Medo de quebrar a máquina. Gente do céu, porque realmente é um investimento, né? Não é barato uma máquina de costura, né? Hoje tá aí custando nova, 1.200, 1.500, né? Eu acho que essa aqui tá 1.500. Então, realmente, é um investimento que às vezes a gente fica, meu Deus, quanta coisa, né? Como que eu faço pra mexer? Calma que tem solução pra esse medo também. Olha só, e você vai abrir a porta já desse medo de quebrar a máquina e ir embora. Existe um manual de instruções. Sim, né? Sem contar meu curso, né, gente? Que eu ensino o passo a passo da máquina, tá? Eu falo muito sobre os ajustes. Inclusive, fiz também uma live, a primeira live. Eu falei isso, a primeira ou a segunda, não me lembro. Mas, enfim, assistam, tá, gente? As lives que eu faço, que é de muito aprendizado, assim, pra quem quer iniciar. E eu explico pra vocês, tá? Sobre os pontos, os ajustes. E vocês podem ficar tranquilas, tá? Além do manual, né? Mesmo que você compre usada, não vem um manual ali, né? Como um livrinho, vocês podem pesquisar no Google, né? Porque normalmente vai ter um manual específico do modelo da sua máquina em PDF. Então, leia, tá tudo escrito ali, tudo bem. De primeira, às vezes você não vai entender, você vai ficar, nossa, entendi nada. Mas leia, busque vídeos, e isso, como eu falei, sem falar do meu curso. Meu curso, gente, tá tudo em ordem lá, você não vai ter esse trabalho de ficar pesquisando, tá? Mas, né, tem essa possibilidade de você pesquisar aí fora, YouTube, Google, Instagram, como mexer. E, se for nova, tem a garantia de 1 ano aí, toda máquina nova tem uma garantia, gente. Então, assim, nossa, tem garantia, tá? Que te assegura, né, em determinados casos. Então, mas assim, gente, difícil, hein? Você não é tão boa assim pra quebrar uma máquina, não, minha filha. Você não é tão forte assim, não. Fica tranquila, tem que mexer igual um celular, né? Quando a gente compra um celular novo, a gente tem que ficar lá mexendo o tempo todo, né? Vendo cada coisinha. Hoje em dia até que não é mais assim, né? Porque as coisas são mais intuitivas. Mas eu lembro que meu primeiro celular, eu virei ele do avesso pra entender todas as funções dele. Era um Siemens, parecia... Era o mesmo modelo das Meninas Superpoderosas, vocês lembram? Vocês lembram do celular da Siemens, das Meninas Superpoderosas? Então, eu não tinha das Meninas Superpoderosas, mas eu tive era o mesmo modelo, só que não era a capinha delas, né? E aí eu virei aquele celular do avesso, gente. Cutuca! E a máquina é a mesma coisa, cutuca, vira do avesso, pra vocês entenderem, não tem problema. O legal é assim, né? A máquina, normalmente, ela vem na tensão mais comum, né, para ser usada na maioria dos tecidos, na maioria dos casos, né? Mas também não tem problema você tirar do lugar. Depois você volta pro número que tava. Então anota que número que tava, né? E qualquer coisa é só voltar. Relaxa, gente. Não vai estragar. Entendeu? Não vai. Você não vai quebrar nada. A máquina ela não é tão fraca assim, desse jeito, não. Então, cutuca, tá? A regra é essa mesmo. É você conhecer sua máquina, sua melhor amiga. Entendeu? Sua companheira de trabalho ou sua companheira de fazer coisas lindas. Então, conheça ela. Ela tá aqui pra isso, né? Os botõezinhos ali. O que a gente não pode mexer, pode ficar tranquila que tá escondido. A gente só vai mexer naquilo que tá aparente, tá bom? Então, destrava aí a porta do medo de quebrar a máquina. Você não vai quebrar a máquina, relaxa. Relaxa, isso aí tá... é difícil, hein, gente? Bom, vamos lá. Ninguém nasce sabendo, né, gente? Vocês sabem disso, né?
Tudo é um processo, tá? Só um adendo aí. Aí outra questão que acaba fazendo a gente paralisar, não é exatamente o medo, mas é uma questão meio chata, que é a comparação. Vocês acham que eu não me comparo? Eu me comparo também, gente. Muitas vezes isso me ajuda a evoluir, né? Porque eu penso, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Quero ser igual àquela professora de costura. Quero ser igual, nossa, que demais, incrível. Normalmente eu tenho admiração por essas pessoas que eu me comparo e que eu percebo que são, porque sempre vai ter, gente, pessoas melhores do que a gente. Não tem jeito, né? Que a gente acha que é melhor que a gente. Mas tem o processo, né? Pra gente chegar lá. Então isso pode ser muito motivador, que na maioria das vezes em mim costuma ser, né? Mas pode ser algo que te paralisa, então não deixa paralisar, não veja como algo que, eu não vou conseguir chegar igual aquela pessoa, não deixa que seja algo desanimador, entendeu? Faz com que essa comparação, na verdade, te anime a continuar e chegar como aquela pessoa ali que você está se comparando, né? Não é errado se comparar, né? O errado é a gente fazer essa comparação de maneira negativa, mas se a gente fizer essa comparação de maneira a admirar aquela pessoa, né, que aliás, a se inspirar, isso vai ser muito benéfico para o seu aprendizado também. Que é aquela questão que eu falei para vocês, né, do equilíbrio. Gente, podem ir comentando aí, tá? Que se vocês não interagirem comigo, eu acabo com essa live agora mesmo, porque não faz sentido eu estar aqui falando sozinha, tá bom? Então, pode comentando aí, daqui a pouquinho eu vou dar uma lida. Outro medo é o prejuízo, né? Conforme eu falei, tanto de quebrar a máquina como de estragar tecido. Então, tem solução também. Vamos destravar o medo de causar prejuízo, né? Por quê? Como eu falei, pode ser que tenha uma costureira perto de você, que tem uns retalhos lá. Você pede, você fala, será que você não pode me vender alguns retalhos? Que vai vender baratinho, né? E às vezes não é retalhinho pititico, tipo uma tira. Não, às vezes é um retalho até grande, sabe? De 10 por 10, 20 por 20, onde você já consegue ir treinando. Então, vê se tem alguma costureira aí perto de você, pergunta, ou alguma fábrica, alguma confecção, ou, como eu falei pra vocês, na internet, tá bom? No Shopee, costuma vender saco de retalho, e não é caro, gente, tá? Preço baratinho. Pra vocês perderem o medo e conhecer diversos tecidos também, porque daí em sacos de retalho não vem só tricoline ou só crepe, não, vem outros, né? E aí a gente vai conhecendo também a textura, né? O caimento ali, dependendo do tamanho do retalho, dá pra ver. Então, assim, essa é a solução, tá? Retalhos, porque é mais barato, ou TNT, ou ainda, né? Algodão cru, mas eu acho caro algodão cru, gente. Misericórdia. É só pra... Não, algodão cru não é uma boa ideia, não. É retalho ou TNT, que eu tô lembrando aqui, tá bom? Tá? Se vê algum tecido em promoção também, então aí fica de olho nisso. Faz parte do aprendizado, né? O erro ali, errar no sentido de perder tecido, faz parte do aprendizado também, não tem problema não. Então, faz isso, tá bom? Vocês estão gostando, gente? O medo, gente, é normal. É normal sentir medo. Só não é normal ser paralisada por ele, tá? Fixa isso na mente de vocês. Destravou as portinhas, gente? Tem mais alguma portinha aí precisando ser destravada? Bota aqui pra mim se eu deixei de falar algum medo pra começar a costurar. Tá? Vamos lá, vamos resolver essa situação. Vamos destravar essas portinhas, tá bom? Também o medo de começar, né, e de não se dar bem. Entendam, gente, que tudo absolutamente tem técnicas, tá? Tem exercícios antes pra gente praticar, pra depois chegar na roupa, né? Ou se você também é apressadinha, já quer chegando direto numa roupa, não tem problema não. Não tem problema, né? E como eu disse pra vocês, existe o desmanchador, existe o alinhavo, que é uma técnica muito boa pra quem tá começando. E aí você alinhava toda a peça à mão, vê se tá legal, se tá bacana, né? E... enfim, para depois passar a costura na máquina. Então, né, existe testes, existe também, se caso você não quer testar direto no tecido, testa no TNT uma roupa ali, uma saia, né, como é o caso que eu dou aula para vocês, eu dou aula de saias, então,
Testa primeiro no TNT, depois do TNT, aí você vai desmanchar o TNT, coloca na saia, pronto, não tem como errar. Outra coisa, gente, vocês sabem qual que é a parte mais importante da modelagem? Consequentemente, né, a costura vai ficar boa. Vocês sabem o que é? A parte mais importante. Parece que é algo muito difícil, né? Mas não é. São as medidas! É isso, é saber tirar as medidas. Porque daí, colocando as medidas certas na modelagem, pronto. Aí depois tem a segunda coisa mais importante, que é logo após as medidas, né? Você fez a modelagem, tirou a medida, fez a modelagem, né? De acordo com as suas medidas, de acordo com o modelo lá que você queria. Agora é a posição da modelagem no tecido, tá? São as duas coisas muito importantes e não é difícil, tá bom? Para todas as outras exige uma prática, mas para essas duas, não. É só conhecimento, é só técnica, tá? E uma vez que você aprende, você não esquece mais, tá? Vocês acham que é difícil tirar medida? Conta pra mim. Vocês acham que é difícil posicionar a modelagem no tecido? Não tô nem falando cortar, tá? Tô falando posicionar, colocar a modelagem de papel em cima do tecido e fixar no fio reto. É isso, tá? E aí todo o resto é consequência e prática, né? A costura é muita prática. A modelagem é uma questão de abrir a sua mente para entender o que você tá fazendo. E que eu dou tintim por tintim, tá? Outra coisa, né, que eu tô sempre falando, inclusive nos rios, é que a gente, não adianta, gente, se é nosso sonho, a gente vai ter que colocar ali alguma energia nossa ali, né? Que é esforço, dedicação e praticar. Tem que praticar, tá bom? Precisa ser todo dia? Não, não precisa ser todo dia. Nem eu tô conseguindo costurar todo dia, tá? Não precisa praticar todo dia, tá bom? A gente falou que não acha difícil, ela consegue compreender, né? E é isso mesmo, que bom. Eu também, o medo nunca me paralisou, sabe, gente? Eu sempre entendi assim, que alguém vai me ensinar, alguém vai me dar a solução ali. Então, vamos lá, né? Simples, prático assim. Então, por isso que eu tô buscando entender o medo de vocês, porque são muitas mensagens que eu recebo diariamente dizendo que tem medo de costurar. Entendeu? Não é possível, gente. Não é possível. A gente tem que destravar esses medos aí. Então, quem tem medo, né? Vamos lá. Depois, se chegou agora na live, daqui a pouco vocês voltam, né? Vai ficar gravada. Assiste. Não vai demorar essa live, tá? Mais uns 10 minutinhos aí, no máximo. E a gente vai conseguir destravar esses medos. Beleza? Se é seu sonho, a gente precisa enfrentar o medo, né? Porque o medo destrói os nossos sonhos. E quando a gente pensa assim, inclusive, a gente vê que o medo, né, não é aquele medo que te causa prudência, mas o medo que te paralisa não provém de Deus. Porque Deus, ele quer que a gente vá em frente, que a gente, né, enfrenta aquela situação para realizar os nossos sonhos, né? E vai ter obstáculos, né? Não quer dizer que é fácil, né, para muitas pessoas. Cada pessoa tem um tipo de aprendizado, né? Tem gente que é mais rápido de pegar as coisas, tem gente que não é. Então, cada um tem o seu... Existe essa comparação também, né, gente? De tipo, nossa, fulano aprendeu rápido. Ah, eu ainda tô aqui. Não, de jeito nenhum. Essa comparação não pode existir. Tem que ser conforme o seu entendimento, né? O seu aprendizado. E esse medo, ele não pode te paralisar. Porque o Senhor quer que a gente conquiste os nossos sonhos, né? Então... deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Às vezes também existe uma falta de confiança, né? Às vezes não é o perfeccionismo que nos impede de aprender algo novo, mas sim a falta de confiança que a gente tem na gente. E eu acredito que talvez todo mundo tenha um pouquinho de insegurança, mas é outra coisa que a gente precisa enfrentar, né? Às vezes não te encorajaram em algum momento da vida, às vezes podem ter te colocado para baixo em algum momento da vida, alguém muito importante para você, e isso fez com que você fechasse ali, com o medo dentro, a porta da insegurança, né? Então, é normal também a gente, às vezes, não se sentir merecedor, não se sentir capaz, mas aí é enfrentar. Então, abre essa porta aí, ó,
a insegurança tem que sair, tá bom? E o medo também tá ligado às dificuldades que a gente sabe que vai enfrentar. Então, sempre que a gente aprende algo novo, né, tá lá para aprender algo novo, a gente sabe que a gente vai passar ali por um processo, principalmente no começo, né, às vezes a gente vai passar por um processo que a gente tá ouvindo e não tá entendendo muito bem, né, vai ser difícil ali. O primeiro degrau, né, cada pessoa é uma pessoa, né, cada um tem um intelecto diferente, cada tipo de aprendizado também que a gente quer realizar ali é de uma maneira, né, mas muitas vezes o primeiro degrau vai ser o mais difícil, que é o começar, né? O começar é o entender ali as primeiras coisinhas. Depois vai ficando mais fácil pra gente subir essa escada e aí a gente vai indo e vai indo e vai correndo mais rápido. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Tá? E a nossa capacidade, né, em enfrentar o desconforto, em enfrentar os nossos medos, é o que vai fazer a gente realizar os nossos sonhos, né? O erro na costura é algo muito importante, porque o erro faz a gente aprender. Eu sei, é um clichê, mas os clichês existem, gente, justamente porque fazem sentido, porque é algo rotineiro para todo mundo. Todo mundo se identifica com um clichê, não é mesmo? Então, o maior clichê da costura talvez seja essa. O erro vai fazer a gente aprender. Verdade seja dita, né? Então, errar é até bom, né? E isso diz muito também sobre a resiliência que a gente acaba adquirindo, né, ali através do aprendizado da costura, que é fazer aquele momento chato que a gente errou, ou de decepção, ou de como que se fala, né? Frustração em algo bom, porque na próxima peça, aquele erro você já não comete mais, né? Então, gente, eu acho que é isso, eu acho que eu falei isso, eu dei uma anotada isso, gente. Se existe algo dentro de você que deseja muito aprender a costurar, seja pelos benefícios, como a gente falou, né, mentais, seja pelos benefícios econômicos, né, ou seja, como uma profissão, algo dentro de você despertou para aprender a costurar, não abafa, tá bom? Procure meios de aprender, porque com certeza você vai tirar muitas coisas boas desse aprendizado. Já é algo dentro de você que está despertando. Ouça! Eu já postei vários posts de benefícios, né, de aprender a costurar, aprender a modelar. A gente se torna autônoma das nossas roupas. A gente se torna também uma maneira muito útil, no caso assim, precisando só de conhecimento e tecido, a gente consegue ajudar outras pessoas. A gente sabe que nem todo mundo tem condição, né, de comprar um pijaminha aí pro inverno, e você pode fazer isso tendo o conhecimento, uma máquina e um tecidinho, né? A máquina você comprou uma vez, você não compra mais. O conhecimento você adquiriu uma vez, você não precisa ficar adquirindo toda hora, não, né? Digo assim, o que você aprendeu, você já aprendeu. Você pode aprender algo novo, mas o que você já aprendeu, você não vai esquecer. E aí, usando esses materiais, pronto, gente. Você consegue fazer o bem pro próximo, apenas com o seu conhecimento e um pedaço de tecido, né? E sem contar o sentimento de satisfação que gera na gente quando a gente vê que a gente pegou um tecido cru ali, tipo um corte de tecido, e fez uma roupa pra você, e você tá usando a roupa, tá? Ponto. Agora, né? Essa é a primeira satisfação. A segunda satisfação é quando alguém pergunta onde você comprou sua roupa. Aí você fala: não comprei. Eu que fiz. É da hora, gente. Fala se não é. Quem costura aí? E aí fala: onde você comprou? Ai, que linda sua roupa, né? Vocês não perguntam onde comprou, né? Nem todo mundo pergunta dessa forma. Mas te elogia, fala: nossa, que vestido bonito. Ai, que roupa legal, né? Tipo, admirando, mas você vê que ali é sincero, né? E você fala: ai, foi eu que fiz. Acabou, gente. Se você quer costurar, aprender a costurar pra profissão, acabou aí. Tá? Acabou aí seu sossego. Vai ter encomenda, tá bom? Acabou o sossego, porque daí todo mundo
vai querer que você costure alguma coisa. Ou que faça um concertinho, apertar aqui, apertar ali, fazer uma barra, né? Ou fazer uma igual pra ela. Então, acaba o nosso sossego, tá? Só digo isso. Disciplina, foco, tá? A disciplina, assim, pra gente poder realizar os nossos sonhos, né? A gente precisa de um pouco de disciplina. Como eu falo pra vocês, pra aprender a costurar, 2 horas por semana já é um bom começo, tá bom? 2 horas por semana. Pega um dia aí de folga, as crianças dormiram, pronto. A máquina doméstica, ela não faz muito barulho, ela... Tipo, você só liga a luz aqui, ó, e aí o barulho do pedal só acontece quando você acelera, né? E no caso, não é tão alto também, então dependendo, não sei, né? Depende de onde mora, tudo, mas assim, pensando numa casa com crianças, deixa as crianças dormirem e você vai costurar tranquila, com a cabeça leve. Ou quem é da manhã, acorda um pouquinho mais cedo, né? Pra poder fazer essas 2 horinhas de estudo. Gente, não é muito, 2 horas por semana, tá? Então, isso seria a disciplina, né? O foco também de você pegar essas 2 horas e falar, não, vou aqui aprender. As crianças estão lá dormindo, o maridão tá trabalhando, tá só você, Deus e a máquina, tá? Então, o foco. E pra gente realizar sonhos também, às vezes a gente precisa abrir mão de coisas menos importantes. Porque se é um sonho, gente, sonho é uma palavra muito forte, né? Significa que a gente precisa realizar. A gente tem, porque senão a gente vai morrer infeliz se não realizar esse sonho. Pra mim, sonho é uma palavra muito forte. Os meus sonhos eu quero que se realizem. Um deles é pular de paraquedas. Eu não terminei, né? Que eu falei que eu tenho medo de altura. Porém, o meu maior sonho hoje é pular de paraquedas. Olha que controverso, né? E eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar uma hora, gente. O dia que eu pular de paraquedas, eu tenho certeza que vocês vão estar lá gritando. Não é? E aos pouquinhos eu vou enfrentando também meu medo de altura, né? Como eu falei pra vocês, quando em algum momento... Não é toda a altura. Não é tudo que me causa falta de ar, né? Que realmente é um medo. Mas como eu falei pra vocês, né? Na ponte de Guararema mesmo foi um processo. Passei uma vez, passei 2 vezes. Na terceira que eu parei de tremer. Tá? E quem me segue há muito tempo, eu acho que lembra de eu falando isso, passando na ponte e falando isso com as crianças, sabe? Na verdade, eu falei sobre o medo quando eu cheguei em casa, né? Porque o medo é grande, não dava nem pra abrir o celular lá em cima da ponte, Deus o livre. Mas, enfim. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de coisas menos importantes pra realizar os nossos sonhos. Afinal, se é sonho, é muito importante. Tô errada, gente? Não é? Se você fala a palavra sonho, saiba que é muito forte. A gente tem que fazer de tudo pra realizar e não morrer sem realizar esse sonho, né? Então, vamos ver a resiliência, né? Eu falei. As dificuldades na costura, ela existe, mas na verdade é muito bom que a gente erra, que a gente tenha dificuldade, porque é isso que vai fazer a gente ficar melhor a cada dia. E modelagem de costura é isso, gente. Não acha que vai assistir a primeira aula, a primeira saia vai sair perfeita, tá? Vai não. Pode ser que você acerte de primeira, mas sair perfeita, nunca vi, tá? Agora, a segunda vai ser muito mais rápida do que a primeira. Vai ficar muito mais bem acabada do que a primeira. O zíper invisível, gente. Quem tem medo de colocar zíper invisível? E quem tem prática de colocar zíper invisível? Eu tenho certeza que quem tem prática de colocar zíper invisível é porque já colocou alguns, né? Pode até não ter colocado muitos, mas colocou alguns. Uma época, eu fazia o mesmo vestidinho de festa infantil, praticamente, o mesmo modelo, né? Só mudando ali algum tecido, alguma coisa. E eles eram todos com zíper invisível atrás. Gente, o primeiro, mesmo na costura, mesmo praticando a costura desde, 15 anos praticamente. Mas o primeiro zíper invisível que eu coloquei no tecido de tafetá, onde metade era tecido plano, metade era franzido, não ficou tão legal não, entendeu? Aí eu fui lá, desmanchei, costurei de novo, tá. O segundo vestido eu já não desmanchei. O terceiro eu já peguei uma técnica ali, um jeitinho legal só meu de colocar aquele zíper. Porque eu sempre falo isso pra vocês, né, gente? A costura eu posso te ensinar de uma maneira, mas você descobrir por você mesmo que você gosta mais de outra técnica. Você se dá melhor com uma outra maneira. E zíper invisível
é um exemplo, assim, muito comum, que eu coloco de um jeito, porque pra mim é mais fácil, mais prático, e eu ensino esse jeito, mas de repente você vai encontrar um jeitinho, olha, perfeito pra você, né? E o importante é o quê? Não é o caminho que a gente vai levar pra chegar no resultado, mas é chegar naquele resultado, entendeu? Então, às vezes, sim, vai ter um caminho diferente, né? Que pra mim seria mais complicado, pra você é mais fácil, né? E aí, isso tudo é o quê? Como que a gente aprende? Praticando, não tem jeito, tá? Chega de medo nesse perfil, não quero mais mensagem de vocês me falando que tá com medo. Como se a máquina fosse sair daqui, como se a tesoura fosse cortando o tecido assim, ó. Não, peraí, gente. Ah, que isso? Tenha controle sobre o seu medo, sobre a máquina, sobre a tesoura, entendeu? Meu Deus, a Lúcia falou, tenho bloqueio de fazer pra mim. Mas, miga, você faz pros outros? E não costura pra você? É isso? Me explica. Toda semana eu procuro fazer uma live, tá? Nesse assunto, né? Então, estejam sempre por aqui. Manda essa live, gente. Manda essa live pra galera aí. A Giovana Marcela diz que só tem a me agradecer. Você é muito especial. Eu que te agradeço, Giovana, por ter confiado no meu trabalho e ter você por aqui também. Porque se não é vocês, gente, eu vou falar aqui pra quem? Aí a Suzy comentou também. Tempo. Mas cadê coragem? Então, quer dizer, eu acho que ela tem tempo, mas não tem coragem, né? Então, vai com medo mesmo, miga. É aquele clichê, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te paralisar, tá? Aí... A Giovana acabou de dar nome ao medo. Você sabe que eu acho que é muito bom que a gente dê nome aos medos? Porque parece que é mais fácil de resolver, não é? Agora, quando a gente tem medo e nem sabe do que é igual quando você tá sentindo uma dor e não sabe o que é. A gente fica com medo de ser um monte de coisa. Mas aí quando você sabe o que é aquela dor, aí pronto, aí você sabe que tem solução, então a gente progride, né? Então aí o medo vai embora. Então é mais ou menos isso. É muito bom colocar nome para os medos. Enfrentar. A partir do momento que a gente reconhece, a gente enfrenta, né? Seja em tudo, né? Seja num erro, quando a gente reconhece que a gente errou, a gente vai lá, pede perdão, conserta, tenta mudar, evoluir, né? E o medo é a mesma coisa. Se a gente reconhece aquele medo na gente, então a gente vê que tem. Então vamos ver e vamos enfrentar. Vamos ver o que a gente pode fazer pra acabar com aquele medo, né? Angela aqui, nossa, verdade, viu? É assim mesmo. É muita gente, né? Eu notei, eu nunca tive, né, exatamente um medo que me paralisasse. Até tem, às vezes eu falo, é um receio, não chega a ser medo, mas é um receio. Mas o que me motivou mesmo a fazer essa live sobre medo são as mensagens que eu recebo, tá, gente? São muitas mensagens falando sobre medo, essa palavra, que eu tenho medo da palavra medo, gente. Eu tenho medo de sentir medo, entendeu? Nesse nível de paralisar, né? A Emanuele perguntou, qual a dica para quem está pensando em montar seu ateliê? Pode ser um assunto para uma live, né? Como essa tá diferente o assunto, não vamos falar disso hoje. Mas gostei da sua ideia, tá bom? Vou anotar. Aí a D. Rossi falou, não tá falando sozinha, então tá bom. A Fiorini também falou, não pode interromper. Vocês são muito educadas. Bom dia. Nossa, essa live é de Deus. Passei a noite pensando sobre perder o medo de tentar mesmo. Emocionalmente, promocionalmente, acho que é emocionalmente, né? Que é a Suzy. É isso aí, isso não serve só pra costura, né? Serve pra vida. A gente precisa enfrentar os medos. O medo que te paralisa, ele não provém de Deus, porque a fé em Deus vai fazer a gente destravar. Porque a gente falou, não, eu tenho as minhas limitações, mas Deus não tem. Então, ele vai me dar a capacidade de conseguir, né? Eu tô sempre, gente, eu oro por mim pra que eu saiba ensinar, porque uma coisa é a gente saber fazer, outra coisa é a gente saber passar aquele conhecimento para outra pessoa. Então eu oro para que o Senhor me abençoe nisso, me dê sabedoria, e oro pelas minhas alunas também para que abra a mente delas e elas entendam o que eu falo, sabe? E sabe, gente, tem efeito. Deus tem feito isso que eu peço, porque como prova disso, eu não tenho um reembolso no meu curso, tá? Nenhuma pessoa pediu reembolso porque não gostou ou porque não entendeu. Não. Nenhum. Então, e isso, assim, é muito difícil para quem vende curso. É normal ter reembolso, é normal, porque às vezes a pessoa não se identificou, achou que era uma coisa, era outra. Eu não tenho. Então, é Deus na minha vida. Não é sobre mim, não é sobre eu ser a melhor.
é sobre Deus agindo, né? Na minha vida e na vida das minhas alunas. Aí a Gisele, sou o carrasco de mim mesma, eu me julgo mais que as pessoas. Elas acham bom, mas eu não. Porque daí, né, quanto mais você quer melhorar é bom pra quem tá do seu lado, com certeza, e a gente tem, né? Como eu falei, né, gente, existe um equilíbrio. A gente tem sim que se cobrar pra fazer cada vez melhor, né? Mas não a ponto de paralisar, né? Essa questão de julgar a si mesmo tá no mesmo patamar do medo, porque ele te paralisa, né? O excesso no perfeccionismo, ele paralisa. Por isso que às vezes as pessoas, já recebi muito comentário desse tipo também, ai, você é muito perfeccionista, e eu não concordo, porque eu acho que se eu fosse perfeccionista, eu teria medo de errar, e tendo medo de errar, acabou pra mim, não consigo evoluir, né? Então não sejam perfeccionistas, gente. Aí a Lucy falou, pior parte é quando tem que refazer a costura. Acontece, e com frequência. Sinceridade, gente, aqui eu trabalho com a sinceridade, e é verdade, esse desmanchador a gente usa muitas vezes, né? Suzy falou que no Belém do Pará é caro o algodão cru, eu também acho. Eu acho que é legal o algodão cru quando a gente quer fazer algo para deixar exposto. Então, por exemplo, a nossa modelagem base, né, eu acho bem legal fazer para entender, deixar no ateliê, né? Não é obrigatório, mas é legal. Paty, né, Lar da Paty, ela falou aqui, você falando e eu pensando, tem uma máquina... do céu. Ela tem a máquina, gente. Ela tem meio caminho andado. Tenho uma máquina há uns 4 anos. Comecei a fazer um curso, fiz algumas roupas, mas tenho medo de cortar. Gosto de fazer. Olho pra máquina, sinto vontade de costurar, mas o medo paralisa, né? Ai, eu espero que essa live tenha te ajudado a abrir a porta desse medo aí e mandar ele embora, porque você tem mais de meio caminho andado, amiga. A máquina é o investimento mais alto, né? Então, tem muitas pessoas que gostariam de ter a máquina e não tem porque não tem condição de comprar. Então, agora é só o conhecimento. Você só precisa de conhecimento, tá? E se precisar, eu tô aqui pra ajudar. Também tem medo de falhar. Relaxa, amiga, a gente falha mesmo, a gente erra mesmo e a gente faz de novo. E é aquilo que eu falei da resiliência, né? A gente vai fazer com que esse erro seja melhor seja uma evolução para a próxima peça. É assim? Ah, tá. A Lar da Paty falou que a máquina dela trava. Ah, tá. Então, não é o medo, tá? Ela desanima porque a máquina dela trava e ela desiste de fazer. Miga, tenta levar sua máquina para um técnico, né? De repente, ele pode... Uma coisa simples e acabou. E aí você vai estar feliz da vida. Mas por isso também que, assim, não tô falando da máquina dela, tá, gente? Mas a gente precisa ter cuidado ali, não. Tem que ter tem que ser criterioso pra pegar a máquina de costura. Né? Muita gente fala, é só começo, vou pegar aqui uma maquininha. Vai lá no Shopee e compra aquelas máquinas desse tamanho. A gente, não vai rolar, não. Só vai te estressar, tá? Aí você vai achar o quê? Que o problema tá em você. Mas não! O problema tá na máquina, tá bom? Então, assim, é bom investir, tá? Numa ferramenta de trabalho boa, né? Uma ferramenta boa. Por isso que eu falei, é um investimento? É um investimento, mas vale a pena, tá? Você vai ter retorno de uma forma ou de outra. A Suzy também falou que tem medo de ser rejeitada pelo cliente. Ai, amiga, vai não. Assim, fazendo, né? Conforme fazendo para o cliente aquilo que você já sabe, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Você pode começar, por exemplo, já com medo de rejeição pelo cliente é grande, você pode começar pelos consertos, né? Começa fazendo uma barra. Então, coloca uma plaquinha lá na sua casa, não sei, né? Enfim, coloca, faça consertos. Pronto. Aí, uma barra, você pode já começar a fazer, né? Uma costura para reforçar outra. Claro que você não vai aceitar todo tipo de conserto, porque não é fácil também fazer conserto, mas eu digo, nessas coisas mais simples, você já consegue ir se desenvolvendo, tá bom? O que é simples para você, inclusive. De repente, o conserto não é simples, né? Tudo tem que ter prática, né, gente? Por isso que eu falei simples, assim, tem que ter prática. Então, olha a sua casa, faz nas suas peças primeiro um consertinho que precisa. A gente sempre tem, né? Alguma peça lá que precisa dar uma revisada. Faz nas suas peças, aí depois você faz no do cliente. E aí, gente, costureira tá em falta, tá? Se você não seja a melhor, costureira tá tão em falta
Difícil. Difícil ter rejeição de cliente, gente. Começar e não terminar. Já tentei. Então, a Ruth, acho que ela já tentou aprender, mas não consegue terminar. Aí é a coisa da disciplina, né? A gente precisa ter disciplina e colocar uma rotina, né? 2 horas por semana, por exemplo, no sábado, eu vou fazer isso, né? Isso a gente precisa mesmo, principalmente quando o curso é online, quando é algo... Trabalhar em casa. Gente, se eu não tiver disciplina para organizar o assunto da live, se eu não tiver disciplina para fazer o conteúdo de reels, onde eu ensino alguma coisa, se eu não tiver disciplina, né, ali na rotina, para colocar o reels que vocês mais gostam, né, que é aquele de eu fazendo uma roupa ali para mim, eu não vou fazer, porque não tem ninguém para me cobrar. Não tem ninguém que me cobre. Fala, ai, Jane, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, é só eu e eu. Então, assim, eu tenho que ter a disciplina de fazer, sabe? Então, não tem jeito, tem que colocar em prática. A Lucy falou o seguinte, coloquei uma coisa na cabeça, se não saiu tão bom, já serve de aprendizado, a próxima vai sair melhor. É aquele clichê, né, gente? Mas é clichê porque é real, é isso aí. A costura é legal por causa disso, você erra, você não vai morrer, tá bom, gente? Se você errar na costura, você não morre, põe isso na sua cabeça. A única coisa que vai acontecer é você ficar melhor na próxima peça. Aí a Gilva disse que tem medo de cortar tecido, né? Mas existem as técnicas, né? Então não precisa ter medo. A Gisele falou, quero costurar para pior cliente. Eu sou muito exigente comigo, me cobra além da conta. Gente, mas a pior cliente, eu já falei isso pra vocês, a minha pior cliente sou eu. Mas isso tem um lado bom, né? Só não pode paralisar, é aquilo, não pode paralisar. Camila falou, acho difícil saber qual modelagem ficar melhor no resultado que quero. Então, isso é teste também, teste e prática, né? Porque tem muitos tecidos, então às vezes a modelagem ficou legal, do jeito que você queria, mas o tecido não ajudou para aquele tipo de modelagem. E é isso que eu falei sobre a peça piloto, né? Não é só a gente que é costureira que faz uma peça super legal, outra hora não faz tanto, eu mudaria tal coisa, não, isso é super normal em grandes confecções, inclusive, entendeu? Então, não acho que é... Aí é, como eu disse também, resiliência, né? A cada degrau, a gente vai aprendendo mais e mais sobre caimento do tecido, né? Eu, no meu curso, eu falo muito sobre caimento de tecido, mas a gente aprende muito na prática também, não tem jeito. Não é uma receita de bolo, sabe, gente? Onde a gente fala... Faz assim, assim, sim, sim, sim. Em certos assuntos, sim. Em outros, já não. Em outros, a gente vai ali aprendendo com os erros. Não tem. Por isso que não pode ter medo de errar, porque realmente faz parte do aprendizado. Aí a Suzy falou que tem medo do cliente não gostar. A gente falou sobre isso. A Adriana falou, a minha dificuldade é fazer a modelagem, o modelo da roupa. Ou seja, a interpretação do modelo. Pegar essa camisa e colocar no papel, né? No molde. Então, aí tem que aprender esse conhecimento, tá, gente? Modelagem não é dica. Não que ela tenha falado sobre isso, tá? Mas eu tô falando porque às vezes, dá dica da modelagem. Mas como que eu vou dar dica da modelagem? A modelagem é um conhecimento muito amplo. Então, eu passando conhecimento pra vocês, vocês vão conseguir absorver, né? Mas é claro que falando assim não dá. Então, assim, modelagem é estudo, né? Então, você precisa adquirir esse conhecimento, estudar. Eu tô aqui pra ajudar, como eu falei pra vocês, tá bom? Tô aqui para ajudar, para te ensinar, para ser a sua mentora. E o link tá na bio. Mas o medo tá me atrapalhando. Meu esposo falou para orar e pedir a Deus para tirar esse medo. E você acabou de me confirmar. Obrigada, gratidão. É isso mesmo, Paty? Vamos pedir a Deus para tirar esse medo mesmo, esse medo que paralisa, né? O medo que paralisa, ele não provém de Deus, porque Deus quer que a gente confia nele. Então, logo, o medo não pode existir, né? E o medo não provém de Deus, gente. Ora mesmo, ora que o Senhor vai dar força para você conseguir realizar seu sonho. Aí aqui a Karina, como lidar com o medo do cliente não gostar da roupa depois de pronta? A gente tem que enfrentar, não tem jeito. São os desafios, né? Quando a gente atende pra fora, quando é a gente não, né? Não gostou, depois você vê o que faz. Mas quando é o cliente, são os desafios. Gente, eu não fiz meu vestido de noiva. Eu também não fiz vestido de noiva no curso em si.
tá? Depois eu fiz um outro curso que eu adquiri outras técnicas para vestidos de festa e noiva. Mas o primeiro vestido de noiva que eu fiz não foi para mim e eu não tinha 100% do conhecimento. E aí tinha o medo de rejeição, né? Tinha o medo de estragar o tecido. Mas o que me dava segurança? Eu sabia onde eu tinha encontrado o tecido. Eu conversei muito com a minha cliente, inclusive o fato de que eu nunca tinha feito um vestido de noiva, que ela seria a primeira. Apesar de tudo isso, ela confiou em mim, confiou no meu conhecimento e a gente fez, né? Eu tenho até foto, uma semana antes do casamento dela, a gente cortando a renda e colocando do jeitinho que ela queria. Então, você vai fazendo por partes, né? Não faz debaixo dos panos, assim, não, conversa com a cliente também, né? Você tá começando e tem muita gente que é muito compreensiva, sabe? E aceita que você teste nela. Pode ter certeza. Era super nova, né? Quando eu comecei a trabalhar com a costura. Então, muita gente me olhava com desconfiança. Inclusive, a mãe dessa noiva. Não, dessa não. Foi de outra noiva que me olhou assim com desconfiança. Tipo, você sabe fazer vestido de noiva? Desse jeito, porque eu era nova, né? E aí, a impressão das pessoas é o quê? Que costureira já tem que ter uma certa idade, né? Por conta da experiência e tudo. E esse já foi outro vestido de noiva que eu tinha feito. Aí eu falei, eu vou te impressionar, queridinha. Impressionei. Mariane falou, live maravilhosa. Quero aprender do zero. Liliana, depois dessa live, vai lá no link da minha bio, tá bom? Que tem o curso Criando Saias. Olha, eu vou tirar ele do perpétuo, tá? O que significa isso? Eu vou tirar ele para você adquirir a qualquer momento, ok? Então, quem tem vontade de adquirir, aproveita enquanto é tempo, porque eu vou tirar, o que acontece? Eu vou lançar outro curso, né, o de vestido, e aí eu vou fechar o carrinho desse, vocês não vão conseguir comprar aí por um tempo, tá bom? Então, se você quer aprender, clica lá, tá? Vale muito a pena, gente, é 12 de R$ 49,90, é menos do que uma mensalidade de curso presencial, só que já tem mais de 70 aulas, então é muito mais do que você aprenderia em um mês no curso presencial, mesmo porque a gente sabe que não é todo dia curso presencial de modelagem e costura, né? Então, assim, gente, minhas alunas, assim, o tempo todo eu tô ali pedindo feedback para elas, para saber onde eu posso melhorar, né? Afinal, é o meu primeiro curso. E elas, assim, me ajudam demais falando o que elas estão gostando do curso, né? Enfim, até a Pauline aqui, ó, comentou, Pauline é minha aluna, ela falou, amando o seu curso, já fiz a modelagem da primeira saia, cortei num lençol velho, olha que legal, e vi que ficou levemente folgada, estou treinando caseado e orando para perder o medo. É isso mesmo, gente, olha a receita que ela passou pra gente agora. Que receita, amiga? Tá começando a costura, olha essa sabedoria, gente, cortou num lençol velho. Que dica, hein? Tá treinando o caseado, né? Ou seja, treinando outra parte, não na saia em si, né? E orando. É isso aí. A Lucy falou, costurar e criar pra mim é como uma terapia. É mesmo. É mesmo. E a ciência prova e comprova, não é mesmo? Pra usar a costura na obra de Deus. Olha que bacana, né? É isso mesmo, gente. Ai, deixa eu abrir o vidro aqui. Ai, eu suo. Na hora que eu tô vendo os comentários, começa a suar aqui. Ai, que delícia. Vocês vão ouvir, acho que vocês vão ouvir o barulhinho dos pássaros. Gio falou que eu tô linda, obrigada. É por isso que eu me arrumo, pra vocês ficarem me elogiando, brincadeira. A Gisele, nunca vou falar que foi eu que fiz. Não, vai sim, Gisele. Vou dizer, viu? A Gil falou, sou apaixonada, adoro os desafios da costura. Meio que você disse disse ontem sobre o dia que deita cansada, é o dia mais satisfatório pra você. Nunca tinha pensado assim. Tô amando te seguir. Isso quem falou foi a Dani. Quando, assim, aquela sensação gostosa de perna anestesiada. Porque de tanto que você pulou, né? Você foi pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Meu dia é assim. Que a Cid falou, nunca fiz roupa, mas queria muito aprender. E quando vi um vídeo seu fazendo uma peça em uma doméstica igual a minha, eu não acreditei. Comecei a te seguir para aprender. Nossa, Cid, então, tem muita gente que pensa isso, né? Que a máquina doméstica não faz roupa. Eu não consigo entender. Não sei de onde surgiu esse mito. É um mega de um mito, né? Faz o que você quiser.
né? Faz artesanato, costura plástico, costura jeans, né? Faz consertos, no caso, de coisas grossas também, mas é claro que depende da máquina, né? Igual eu falei, mas não é porque é doméstica que não vai fazer. Escolha uma boa doméstica que você vai conseguir fazer o que quiser, de artesanato até jeans. O Thiago Maromba aqui falou: manda beijos para a costureira Paula. Paula, um beijo! É isso aí, se manifeste aí, da onde que você fala. A Jacileide falou: Pai de Deus, querida, amém. A Jacileide, eu quero aprender a costurar. Bora, amiga, tô aqui pra te ajudar. Link lá na bio, tá bom? A Nath falou: Jane, tenho 2 máquinas industriais, reta e overlock, só que agora moro em apartamento, não cabe elas. Então, vende, amiga. Vende, compra doméstica, tá? Por 2 motivos. A doméstica é mais silenciosa, pra quem tá em apartamento, né? E você, numa mesa quadrada, você consegue colocar as 2, tá? Mas, se caso... Eu, ultimamente, só tô usando essa, né? Porque o que acontece? Eu dou aula pras meninas iniciantes. E uma iniciante, gente, muitas vezes não quer ou não tem dinheiro também de investir em 2 máquinas. Porque, como a gente já comentou, máquina é um investimento, é um valor mais alto ali, né? Então, pra que comprar 2, né? Então, o que eu faço? Eu ensino acabamentos finos somente com a máquina doméstica, tá bom? Então, a máquina doméstica com a máquina reta. Porque, na verdade, não é só reta, né? Tem reta, tem zigue-zague, tem ponto overlock, né? Então, assim, é excelente. Você faz caseado, tem ponto de malha, né? Então, faz esse teste. Eu não sei, minha sugestão, né, amiga? Mas claro que, pelo amor de Deus, né? Pensa direitinho, porque são 2 industriais, né? Aqui me perguntaram se eu sou da CCB e de onde. Sim, sou da congregação, sou de Guararema, gente. A Nath perguntou: qual a melhor parecida com as industriais? Não. Aí a máquina industrial é uma coisa, a máquina doméstica é outra. Por quê? Porque a máquina industrial ela é muito rápida e normalmente ela só tem 2 pontos e às vezes só um. Às vezes é só reta e às vezes tem reta e zigue-zague. A doméstica não, gente. A doméstica já é um chuchuzinho, assim, é um filezinho, sabe? É uma coisinha assim que você tem de tudo, sabe? Um pouco. Só que aí qual que é a diferença? A doméstica, ela tem vários pontos, vários tipos de ponto, ela faz caseado como ninguém, costura malha, né? Dependendo da máquina, ela costura malha. Tem ponto específico para malha, quero dizer, né? A industrial não tem. Só que ela é mais devagar, né? Ela corre menos por minuto. Já a industrial não. A industrial ela é feita para confecções, onde você tem que fazer muitas peças, né? Rápido ali, porque senão não tem lucro. Então você vai, faz. Então você precisa de velocidade. E aí normalmente se faz... Pra confecção é assim, gente, você costura a peça, mas aí você não vai fazer caseado, né? Aí o caseado, a dona da confecção lá, que comanda essa parte, vai levar pra uma pessoa que só faz caseados, entendeu? Por isso que não é... A industrial, ela não tem tantas opções assim, né? Então, são essas diferenças. Então, não tem uma caseira que parece com a industrial, não. Entendeu? A caseira, ela serve pra você costurar todo dia, o dia inteiro, se quiser. Dependendo da caseira, né? Se for uma caseira muito fraquinha, não. Mas se for uma caseira assim, igual a minha, igual a Janome 2008, igual um monte que tem por aí, você pode costurar 8 horas por dia. Não vai estragar a sua máquina, não. Só que ela é mais devagar, entendeu? Eu não costuro pra outra estado. Eu não costuro, tá, gente? Eu não aceito encomendas. Ela falou costura, eu tô respondendo errado. Eu não tô aceitando encomendas pra fora, tá bom, gente? Hoje eu sou professora de modelagem e costura, alugo vestidos de festa e às vezes eu aceito uma encomenda ou outra de vestido de festa, mas não é o meu foco. O meu foco é ensinar quem quer aprender a costurar, beleza? A Nath perguntou se eu gosto de overlock caseira. Sim, gosto. Tenho a minha overlock caseira da Janome. Aí qual que é a diferença? 2 diferenças, né? Ela é muito fácil de colocar linha, de mexer, tá, gente? Eu preciso fazer uma live sobre a overlock, inclusive. Ela é mais devagar do que a industrial, o que pra mim isso não é um problema, porque eu não preciso de produção, de rapidez. E a outra questão é que
Se o tecido for muito grosso, né, ela dá uma sambadinha ali. No caso da overlock, sim. Agora, a reta, não. Como eu não costumo costurar tecidos muito grossos, por exemplo, de pelos, até tipo assim, ó, se você costurar um soft, né, que é bem fofinho, grossinho, vai de boa. Agora, se você costurar aquele tecido de coberta, sabe, aquele que é bem peludinho, aí essa trava. Já a industrial não trava, né? Então, dependendo do que você quer costurar pra vida aí, super compensa a doméstica. E não é barato não, tá, gente? A diferença da doméstica pra caseira não tem muita diferença não. Então, é mais você ver pra que você quer a máquina, entendeu? A Thalita falou, melhor feito do que perfeito, sem dúvidas. A Cid falou, o único perfeito é o Senhor. E mesmo assim, modesto que é, criou o mundo e falou, né? Pensou. Aliás, ele viu que era bom. Ele não viu que era perfeito. Criou o mundo apenas. Criou o mundo. Falou e viu que era bom. Ah, Deus é tão modesto, né? Ele é perfeito, né? Então, gente, se a gente cria um negócio e viu que é bom, ó, já tá ótimo, já é o progresso, né? Até já sei costurar um pouco, tenho medo também de cortar. A Cristiane falou que eu explico muito bem, obrigada. Eu que agradeço a companhia, o comentário, a interação de vocês. Olha só, a Gleice falou uma verdade aqui, ó. Eu entendi que costurar é igual andar de bicicleta. Depois que aprende, em qualquer máquina dá certo. A gente vai dando os jeitinhos, né? Natália, qual curso você indica para fazer vestidos de festa? Gente, eu terei esse curso, porém não tenho ainda, tá bom? Então eu indico que você aguarde um pouquinho. Eu queria muito aprender a fazer o básico. Vem comigo, acessa o link lá na bio, que tem, como eu falei pra vocês, eu vou fechar, tá, gente, as inscrições, e vai ficar um tempo que vocês não vão conseguir entrar, porque eu vou estar gravando outro curso, tá bom? Então aproveita, porque as saias é o melhor começo, tá? A melhor forma de começar, como eu falei, é degrau por degrau. E o primeiro degrau que a gente aprende na modelagem e costura é o da saia. Por ser uma peça mais fácil, mais rápida de fazer, tá? E isso faz com que a gente anime e não desista, tá bom? Aqui a Ana Luli perguntou, você acha válido fazer online e presencial? Ou será que ela quis dizer online ou presencial? Eu acho o seguinte, gente, eu fiz presencial, mas quem me dera se existisse curso online na minha época. Eu sempre falo isso, eu teria economizado dinheiro. Que foi, minha linda? Quero você. Então vem cá. Eu teria economizado dinheiro, economizado tempo. Fala oi para minhas amigas. Oi. A Lavínia tá aqui também. Eu teria... Já demorou, né? Tô com 1h30 falando aqui com vocês, gente. Aí elas vêm. Então, eu teria economizado tempo, dinheiro, muito dinheiro, porque eu lanchava, eu tomava ônibus para chegar, né? Metrô. Então... Online, gente. A vida é online. No início da pandemia, eu fiz até faculdade online. Não é online. A vida é online, pelo amor de Deus. Nada de ficar se matando pra chegar num lugar e chegar lá, a atenção da professora não vai ser só pra você, vai ser pra outras alunas. O online não, você trava a aula, você volta se for necessário. Você assiste de novo a mesma aula, né? Que é uma coisa que eu falo para as alunas, né? Assiste primeiro, pode até ser numa velocidade rápida para você... Você pode não estar entendendo muita coisa ali, porque você só vai estar olhando, e aí depois você assiste fazendo junto comigo. Nossa, gente, não tem erro. Não tem erro assim, né? Não tem como não entender ali. Ai, peraí. A Phil perguntou por quanto tempo é o acesso do curso após o pagamento. 2 anos, tá? 2 anos, e lembrando que vocês têm 7 dias de garantia para pedir reembolso direto com a plataforma. Então, durante 7 dias vocês podem fazer um teste no curso. São mais de 70 aulas, gente. Vocês estão tudo mandando coração, né? Por causa dessa garotinha? Bochechuda? Eu falei, fui eu que fiz. Foi o máximo. Goiânia, olha só. Uma amiga de Goiânia. Aqui tem uma janela, gente. É por isso que eu não consigo colocar elas. Gente, ó, vai lá rapidinho. Vou terminar aqui a live. E a gente vai fazer a tarefa de casa, tá bom? Tá bom, mamãe. Senão eu fico morrendo de calor aqui. Vou lá no colo. Beleza?
Combinado? 1h30 falando com vocês, né, gente? Não tem fim que aguenta. Aí já vem aqui falar. A live tá sendo uma terapia. A Cid falou que ela começou fazendo pano de prato, avental. Isso é muito legal também. Passei pra bolsas e necessaire, não via ninguém fazendo na doméstica. Aí quando te vi, simplesmente amei. Nossa, que coisa. Entendi agora por que você achou que a doméstica não fazia roupas, né? Mas faz sim. Inclusive faz pano de prato, faz avental, faz tudo, gente. A minha máquina é uma Singer Facilita Pro 4423, tá? A minha é doméstica, mas é antiga de ferro, só tem o reto e zigue-zague. Se ela funciona, é a Artailo. Se ela funciona, amiga, se você tá habituada com ela, segue com ela, não tem problema, tá bom? Se ela faz reto e zigue-zague, já tá muito bom, porque daí o zigue-zague a gente usa, como eu falei, pra fazer os caseados, tá bom? Não necessariamente os acabamentos, né? Com a reta mesmo. Comecei a costurar tem 2 anos, já criei minha marca, eu mesma corto, costuro e posto minhas peças aqui no Instagram, parabéns. Mas amo seu trabalho, obrigada. Assim, disso mesmo, ele nos ensina até mesmo a sermos modestos, verdade. Dica, realmente, sempre dá muito medo de cortar tecido. Gente, é só um tecido. Você não vai morrer, pode ficar tranquila. Fiz modelagem no início, desperdicei pano, mas nunca tive medo de cortar nenhuma roupa. Mesmo errando, eu aprendi, é isso mesmo. O erro faz a gente aprender, não tem jeito. A Érica, Jane, ainda não consegui ver todos os conteúdos da sua página. São dicas valiosas, Deus abençoe. Amém, gente. Obrigado pela força, pelo apoio, pela interação. Bom dia, já costuro e corto mais. Já corto, costuro, mas tenho um pouco de dificuldade nas modelagens. Amo suas dicas. Eu posso adquirir apenas o de vestido? Já tenho noções e já costuro um pouco. Mas você sabe sobre modelagem? Se você souber sobre modelagem... é aquilo, gente. Pode adquirir de vestido, direto de vestido. Eu também vou explicar muito bem, né? Mas quando você adquire de saia, também tem ali modelagens, né? Todo passo a passo tem técnicas, né? Então, assim, vai perder conteúdo, né? Mas não significa que vocês não vão conseguir fazer direto um vestido, entendeu? Mas perde um pouco de conteúdo que talvez seria mais fácil de chegar no vestido. Então, é mais ou menos isso. Online melhor, você pode rever, tem acesso a dúvidas. Nossa, é uma preparação de Deus mesmo, verdade. E fora que você faz a hora que você quiser, né? O curso online. Bom dia, só tem que ter disciplina, né? Conforme a gente conversou. Mas tudo na vida tem que ter disciplina, né, gente? Ó, daqui a pouco tem que buscar as crianças na escola. Tenho que ir. Porque se eu não for, vai ficar lá, né? Então, coraçõezinhos pra quem tá mandando coraçãozinho. Coisa linda ela falando, parece uma moça. A Madá, né? Madalena vai fazer 5 anos. Gente, quem lembra quando ela nasceu? Nossa, Deus. Já faz 5 anos. Que maravilha poder estar com os filhos em casa e trabalhando, né? Sim. Igual, eu fechei aqui a porta, elas estão lá dentro, né? Aí agora que elas ficaram cansadas de não me ver, aí elas vieram. Mas pensa, gente, fiquei 1h30 aqui falando com vocês. Tranquila, né? Uma fica ali com a outra. Meu esposo tá no home office. Então, também qualquer coisa, né? Tá eu e ele ali. Mas tem dia que ele não tá, né? Então é só eu. Então trabalhar em casa é muito bom. Paz de Deus, sou do Mato Grosso, Tangará, e gosto de você. Obrigada. Mato Grosso. Já fui pro Mato Grosso, gente. Preciso de ajuda, sou meio atrapalhada, mas quero aprender. É isso aí. Reconhecer também que precisa de ajuda ou que precisa se aperfeiçoar, né? Às vezes a pessoa sabe costurar, mas reconhece que precisa aperfeiçoar naquilo que ela já sabe. É o primeiro passo pra gente evoluir, né? Parabéns pelo trabalho, sempre incentivando as nossas vidas. Tudo é possível para aquele que crê. Isso, gente, acho que conversei com todas vocês. A live vai ficar gravada. Agora eu vou lá, porque as meninas já estão de saco cheio de ficar lá na cozinha. Elas estão fazendo a tarefa, né? Aí a Lavínia ajuda a Madalena. Aí quando a Lavínia não consegue ajudar a Madalena, aí ela vem pro meu lado, né? Aí é por isso que elas vieram aqui, por causa da tarefa. Elas querem ajuda na tarefa. Nossa, olha só, a Maria. Aí é difícil eu desgrudar da live, porque eu gosto de ficar conversando aqui com vocês. Por isso que minhas lives duram a vida, né? Jane, te acompanho desde 2009 por aí no blog. Vi quando você dava aula na sua casa. Era meu sonho fazer aulas com vocês.
Quando você finalmente faz um curso, eu não consigo fazer. Ô, amiga, 2 horinhas por semana, bora lá, né? Eu lembro nessa época que eu comecei a dar aula, eu tinha aluna que vinha de longe, gente, pra ter aula comigo. Sentia, meu Deus, falo que privilégio, né? Poder ter a confiança das pessoas, assim, no meu trabalho. A Cid vai sair, eu também vou, tá bom, gente? Deus abençoe a interação, né? A companhia aqui de vocês. Muito obrigada, sempre. Eu sempre vou estar aqui pedindo o apoio de vocês, porque como eu disse, gente, a verdadeira gratidão, quando a gente aprende algo, quando a gente ganha algo, na verdade não é só sentir, né? É querer que outra pessoa sinta também aquele sentimento que você está sentindo. Então, se você é grato pelas dicas que eu dou aqui, pelo meu conteúdo, né? Pelo que eu ensino, pelo que a gente conversa, comenta mesmo, porque é o que vai me fazer... É o que me dá motivação de continuar, é o que me faz sentir gratidão também por ter vocês, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe e até a próxima.